Olá, pessoal! Vamos ao nosso minuto eleitoral de hoje, falando sobre os partidos políticos. Mas que aspecto dos partidos políticos? Quando nós falamos da criação de um partido político, nós temos que levar em consideração algumas etapas. Uma das etapas principais, e esse vídeo ele se atém a uma parcela das etapas, até porque para falar sobre a criação de um partido político, a gente leva 15, 20 minutos falando sobre as etapas de criação. Não é a intenção desse vídeo. Vamos falar hoje sobre o apoiamento mínimo de eleitores. Para que um partido seja criado, primeiramente ele precisa adquirir a personalidade jurídica. Após a aquisição de personalidade jurídica, ele vai registrar o seu estatuto no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas antes do registro do estatuto no partido no Tribunal Superior Eleitoral, é importante que ele adquira o chamado apoiamento mínimo de eleitores para a criação. Basicamente significa o seguinte: os representantes do partido, os fundadores ou alguém que eles vão selecionar para ir às ruas buscar assinaturas para a criação daquele partido. A Lei 13.165 de 2015 alterou os requisitos para apoiamento mínimo. Eu dispus aqui para nós no slide o dispositivo legal acerca do apoiamento mínimo e grifei aquilo que é mais importante para a sua prova. Então, quais são os requisitos para apoiamento mínimo de eleitores para que eu possa registrar o estatuto no Tribunal Superior Eleitoral? Bem, olha só o que diz o dispositivo legal, somente será admitido o registro do estatuto do partido político para aquele partido que tenha caráter nacional. Então, esse é o primeiro critério para a criação de um partido político no que tange o apoiamento mínimo. Então, primeiramente, ter caráter nacional. Considerando-se como tal, então, para comprovar esse caráter nacional, é importante que seja buscado assinaturas num período de 2 anos do momento de aquisição de personalidade jurídica. Então, adquiriu a personalidade jurídica, certo? Terá um prazo de 2 anos para buscar as assinaturas por apoiamento mínimo. Antes da Lei 13.165 de 2015, não tinha esse prazo. Então, tinha partido que estava buscando assinatura há 10, 15 anos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja só que isso foi realmente uma mudança significativa, não o suficiente, para restringir essa quantidade de partidos políticos que assolam a nossa democracia. Não é? Eu defendo o pluripartidarismo, que fique claro isso, mas hoje nós temos um inchaço de partidos políticos. Então, comprovar, no período de 2 anos após a aquisição de personalidade jurídica, o apoiamento de eleitores não filiados a partidos políticos. Então, veja, antes também não tinha essa exigência. Antes poderiam ser eleitores e muitas vezes eles eram filiados a 1, a 2, a 3 partidos. Agora exige-se eleitores não filiados a partido político. Correspondente, então qual que é o número de assinaturas? Então aqui é o segundo critério importante, o terceiro, eleitores não filiados, correspondente às assinaturas a 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, se nós estamos em 2017, a última eleição geral para a Câmara dos Deputados foi 2014. Então, verifica-se ali quantos votos que teve, votos válidos, até porque tem que desprezar os votos brancos e nulos. Quantos votos foram dados para a Câmara dos Deputados naquele ano? 0,5% em relação a esse número corresponde ao número de assinaturas, mas não para aí. Além disso, essas assinaturas deverão ser distribuídas por 1/3 ou mais dos estados, ou seja, significa 9 ou mais estados, com um mínimo de 0,1, ou seja, 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, esses são os critérios para apoiamento mínimo. Apoiamento mínimo de eleitores. Após a aquisição da personalidade jurídica, então, terá o prazo de 2 anos para buscar assinaturas dos eleitores, atendendo a esses critérios. E lembre-se, eleitores não filiados a partidos políticos. Tudo bem? Esse Minuto Eleitoral fica por aqui. A gente se vê no próximo